Deus seja louvado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria de estar aqui com os irmãos. O que o evangelista Hélito acabou de dizer, eu estava pensando da organização, meus irmãos, para que um culto aconteça, né? Os irmãos, eles ensaiam, os músicos, eles vêm mais cedo para se dedicar. O coral na semana ensaia, o círculo de oração. Tem os irmãos da mídia que tem todo o preparo. Tem o pessoal da limpeza, da organização, para que eu e você estivesse aqui nessa noite, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que isso possamos sempre valorizar esse momento, por mais que seja horas, às vezes você consegue vir somente aos domingos, mas que esse momento seja um momento de gratidão, um momento de louvor àquele que merece. Meus irmãos, a gente vai fazer uma leitura, se encontra no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 15. Vamos ler no verso 18, no versículo 18 e 19. Livro dos Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? 19. Então o Senhor fendeu a rocha que estava em lei, e dela saiu água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Amém. Meus amados irmãos, o livro dos Juízes vai nos narrar, vai nos escrever um processo em que o povo de Israel, nos primeiros capítulos do livro dos Juízes, vai dizer que Josué havia morrido, aquela geração de anciões também já havia passado. Aquele povo então passa a desobedecer ao Senhor. Esse povo vai entrar num declínio espiritual, virando as costas para Deus. E entre esses declínios espirituais, a Bíblia nos diz que Deus começa a levantar juízes, a fim de levar o povo ao arrependimento e buscar ao Senhor. Mas é tão interessante que pelo período em que esse juiz governava, o povo buscava o Senhor, ele os tirava da mão dos inimigos. Porém, quando esse juiz morria, o povo voltava de novo às suas práticas contra Deus. E isso vai descrevendo e vai passando por um período. A Bíblia nos diz que o verso que seria o foco dos juízes é esse que está no capítulo 21, versículo 25. Não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que achava por direito. Cada um fazia o que queria, aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, diante desse declínio espiritual, quando vamos para o capítulo de número 13, a Bíblia nos diz que novamente os israelitas pecaram contra o Senhor. E dessa vez o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por um período de 40 anos. Diante esse período que eles estão sendo dominados pelos filisteus, quando eu vejo isso, eu me impressiono pela misericórdia do Senhor. Por mais que eles eram falhos e se viravam contra Deus, quando eles clamavam, Deus ouvia e os restaurava. Por mais que eles pecavam, entravam nesse ciclo, Deus os ouvia quando eles clamavam. Então o texto nos diz que um anjo do Senhor aparece
para uma mulher. Mulher essa que era estéril, ela não poderia ter filhos. O seu esposo Manoá, que era da tribo de Dan. Então agora esse anjo que aparece para a mulher dizendo: mulher, tu eras estéril, mas agora tu darás à luz a um filho. Porém não é de qualquer forma, não. Esse menino será um nazireu desde o ventre. O nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo. O nazireu, ele não poderia colocar as mãos em coisas impuras e nem beber bebida forte. Então esse menino será consagrado ao Senhor. E porém esse menino, ele está debaixo de uma promessa. Ele iniciará o processo de livramento do povo das mãos dos filisteus. Aquela mulher, ela crê na palavra. Aquela mulher, ela crê na promessa. E eu vejo o cuidado desse casal em querer saber em como eles iriam cuidar daquela criança, porque tinha esses pontos de atenção que o anjo do Senhor o havia lhe falado. Então a Bíblia nos diz que essa criança é Sansão. Essa criança cresce. A Bíblia nos diz que Sansão, por um período, ele resolve a descer à terra dos filisteus. E quando ele desce à terra dos filisteus, ele se impressiona por uma mulher, por uma moça. E essa moça pertencia aos filisteus. E ele decide se casar com ela. Como costume da época, ele pede para os seus pais que pudessem arrumar aquele casamento para ele. Os seus pais o alertam dizendo: mas Sansão, existe tantas no nosso meio, e tu decides se casar com uma mulher dos filisteus. Sansão está tomando as suas próprias escolhas. Sansão está fazendo as suas próprias escolhas, está escolhendo os seus próprios caminhos. O seu pai está alertando, porque sabia que Sansão tinha uma promessa, e a promessa que estava sobre Sansão não era fazer aliança com o filisteu. A promessa que estava sobre a vida de Sansão era que pudesse tirar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Mas parece todo contraditório, porque Sansão quer casar com a filha daquele povo. E ele vai, a escolha é dele. Porém nesse momento, Deus também resolve agir. E nesse momento Deus vai criar um cenário, ou vai colocar intriga entre Sansão e os filisteus. Sansão, ele desce, e quando ele está indo no caminho, a Bíblia nos diz que um leão vem sobre ele. O Espírito do Senhor também vem sobre Sansão, e ele mata aquele leão e deixa aquele cadáver lá. Por diversas vezes Sansão vai e volta. Quando está marcado o casamento, Sansão decide passar por aquele caminho, e ele quer observar como estava aquele cadáver. Porém quando ele se aproxima, algo lhe chama a atenção, porque naquele cadáver do leão existia mel. Aquilo atrai Sansão, e ele vai quebrar um dos seus votos, porque ele não poderia colocar a mão em coisas impuras, mas o mel lhe atraiu. Então Sansão decide pegar aquele mel, e se não bastasse dele somente se alimentar, ele entrega para o pai, entrega para a mãe, e Sansão vai se casar. E durante aquele período de festa que durava, Sansão vai criar um enigma, como demonstrar a sua sabedoria e inteligência. Naquela época, quem não conseguisse descobrir, porque se você cria um enigma, você é inteligente, mas também se você descobre, você também demonstra sabedoria. Então ele cria, e aqueles filisteus começam a querer saber o que aquilo significava. E diante desse cenário,
O enigma era difícil, não tinha como eles descobrirem. Por isso que não dá para brincar com filisteus. Eu fiquei pensando nessa passagem, não dá para fazer aliança com o filisteu. Porque quando Sansão está fazendo esse enigma no casamento, que parecia ser por uma diversão, eles não estão em brincadeira, porque os filisteus não querem perder. Mesmo que é numa festa, não, filisteu não quer perder, filisteu não quer ficar por baixo, e mesmo que eles venham trapacear, e mesmo que eles venham ameaçar alguém, eles vão fazer. Era motivo de festa, era, mas os filisteus chegam na mulher de Sansão e ameaça ela. Para que ela pudesse conseguir aquela informação, eles dizem: olha, se você não conseguir, a gente vai colocar fogo na sua casa, vamos tirar a sua vida. Não dá para brincar com filisteus, irmãos. Não dá para querer fazer aliança com filisteus. É forte, mas é verdade. Era um motivo de festas, era dia de festa. O enigma que seria por uma diversão acaba se tornando entre uma intriga. E aqueles homens, ele consegue aquela informação daquela mulher e revelam a Sansão. A Bíblia nos diz que Sansão ficou tão irado que ele vai lá, consegue aqueles presentes que fazia parte de quem descobrisse ou não que ia ser presenteado, e Sansão vai embora. Sansão deixa a mulher lá, Sansão vai embora, vai para sua casa. Quando vemos no capítulo de número 15, a Bíblia nos diz que passado algum tempo depois, Sansão decide voltar para encontrar a sua mulher. Sansão vai levar até um cabrito para festejar. Porém, quando ele decide ir ao aposento onde aquela mulher estava, o seu pai se assusta, o pai da mulher se assusta e diz: não, eu já dei ela para um dos seus amigos. Olha como uma brincadeira e uma aliança causou. Olha que aquilo que seria um motivo de diversão arruinou esse casamento. Sansão vai ficar tão irado contra os filisteus, mas diante disso você vê o agir de Deus, de colocar intriga entre Sansão e os filisteus. Sansão, ele pega 300 raposas, o texto nos diz que ele pega em duas, ele amarra ali um tição na cauda das raposas, e aonde era a colheita dos filisteus, ele ateia fogo. Conforme a raposa ia correndo, o fogo ia se alastrando na colheita dos filisteus. O fogo se alastra, destrói aquela colheita. Agora quem está irado são os filisteus, e os filisteus decidem ir contra Sansão. Sansão está em Judá. O texto nos diz que os filisteus se acampam em volta de Judá e começam a atacar aquela cidade. O povo de Judá questiona os filisteus dizendo: por que vocês vieram contra nós? E eles disseram: é por causa de Sansão e queremos ele. É por causa dele. Agora eu penso, o homem que foi levantado por Deus para os tirar do domínio dos filisteus, era para o povo de Judá, o povo de Israel agora se levantar também para guerrear contra os filisteus, mas não. O que o povo de Judá faz: se vocês querem Sansão, nós vamos o entregar. O texto nos diz que eles amarram Sansão com 2 cordas novas, eles prendem Sansão. E conforme eles vão chegando, os filisteus vão vendo que Sansão está preso. Há um grito de júbilo entre os filisteus, há um grito de vitória entre os filisteus, pois eles não constavam que o Espírito Santo desce sobre a vida de Sansão, e aquelas cordas são desfeitas, e Sansão pega uma queixada
um pedaço de osso, e com aquela queixada ele põe a 1000 homens por terra. Sansão derruba 1000 homens, o texto nos diz. Quando Sansão derruba esses soldados, esses filisteus, Sansão está cansado. Depois de derrubar 1000 homens, o texto nos diz que Sansão teve sede. Esse versículo me chamou a atenção. Sansão teve sede e ele clamou ao Senhor. Quando Sansão está tomando as suas próprias escolhas, não vemos Sansão clamar a Deus. Quando Sansão está tomando as suas atitudes, você não vê Sansão clamar a Deus. Ele está matando o leão, ele está derrubando filisteus, mas quando ele sente sede, ele clama a Deus. E ele clama: Senhor, Tu vais permitir que eu pereça de sede e caia nas mãos dos filisteus. Senhor, Tu vai permitir, a ponto da falta da água, tirar a minha vida, e os filisteus venham me destruir. Porém Deus fez abrir a rocha, e dela saiu água, para que Sansão bebesse. Eu vou repetir: Deus fez abrir a rocha, e da rocha saiu água, para que Sansão bebesse. Lá no deserto, quando o povo clamou, Deus fez abrir a rocha, e no deserto eles beberam água e foram saciados da sua sede. Aqui no livro de Juízes, Deus fez abrir a rocha para que Sansão bebesse da água e saciasse a sua sede. Enquanto ele bebe da água, as suas forças foram revigoradas. Quando ele bebe da água, as suas forças são revigoradas. Mas foi necessário fender a rocha para que dela saísse água. E quando eu vou lá para a cruz do Calvário, eu vejo Jesus. E quando aquele soldado que está vendo se já estão mortos na cruz, porque se não estivessem, ele ia quebrar as pernas daqueles homens que haviam sido crucificados. Ele chega no primeiro e consta que está vivo. Ele chega no segundo, mas quando ele olha para Jesus, Jesus está morto. Porém ele pega uma lança e ele crava aos lados de Jesus. E o texto nos diz que saiu sangue e água. Foi necessário fender a rocha para que dela saísse água, para que eu e você tivéssemos vida. Foi necessário fender a rocha para que dela saísse água, para que eu e você tivesse vida. Se você está aqui nesta noite, é porque você está experimentando da água que o próprio Jesus te oferece. No último dia da festa, no Evangelho de João, vai dizer que Jesus se coloca de pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não é uma sede, essa água não vai saciar a sua sede física. Essa água vai saciar a sua sede espiritual, e em você vai jorrar um rio de águas vivas. Essa água é o Espírito Santo que Jesus oferece nesta noite. Essa água é o Espírito Santo que Ele te oferece nesta noite. A oração que o pastor Carlos fez: há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas depressivas, há muitas pessoas tentando buscar soluções em tantas coisas, mas Jesus é aquele que se apresenta para você nesta noite. Está com sede,
beba da água. Está com sede, beba da água. Está com sede, beba da água. A água vai jorrar em sua vida. Você quer ver a mulher no Evangelho de João, no capítulo de número 4? Uma mulher vai no tanque a fim de buscar a água, mas quem está lá é o próprio Jesus. E o Jesus diz para a mulher: dai-me água de beber. A mulher questiona por ser samaritana, mas como assim? Aí Jesus diz para ela: mulher, se tu soubesse quem lhe pede água, é você quem lhe pediria, e ele te daria água viva. É você quem vai clamar por água, sim, e ele te oferece água viva. Beba da água que ele te oferece nesta noite. Beba da água que ele te oferece nesta noite. Foi necessário fender a rocha para que dela saísse água. Foi necessário no deserto fender a rocha para que dela saísse água. Foi necessário em Juízes fender a rocha para que Sansão bebesse água. Foi necessário o que Jesus fez por mim e por você, para que eu e você tivesse o privilégio da eternidade com Ele. É rápido, mas assim eu encerro essa palavra em nome de Jesus.